Aí, nós estamos aí, vou mostrar para vocês uma parte do artesanato da Grécia Antiga. Aqui nós temos uma moeda cunhada, uma moeda da cidade da polis de Atenas, tá? E aqui é uma esquifos. O que são esquifos? Esquifos são vasos de cerâmicas aonde são guardados líquidos como azeite, água, vinho. E eles também são muito utilizados, que é através desses desenhos, através de desenhos dentro dessas esquifos ou ânforas, vai ser retratado como deve ser a vida do grego, tá? Através dos mitos, tá? Aí, nas imagens podemos observar uma ânfora de cerâmica grega, à esquerda, e uma antiga moeda da cidade de Atenas, tendo um dos lados a representação de sua deusa protetora, que é Atenas. Lembrando que os gregos são politeístas, isso quer dizer o quê? Eles acreditam em vários deuses. Os deuses dessas cidades são deuses, todos são os mesmos deuses, tá? Mas cada cidade tem um deus protetor. Isso quer dizer o quê? Eles só acreditam naquele deus? Não, eles acreditam em Apolo, eles acreditam na Afrodite, em Zeus, em Hera. Porém, cada cidade vai ter um deus protetor. Por exemplo, o deus protetor, na verdade, a deusa protetora da cidade de Atenas, da cidade de Atenas é Atenas, que é a sua deusa, que a história dela é fantástica também. Ela já nasce adulta da cabeça de Zeus, que é deusa da justiça, da sabedoria. Política. Antes da gente falar da política, eu queria dar uma observação aqui na economia grega, tá? Que ela também se baseava em produtos artesanais, tá? Agricultura e comércio. Então, eu tenho uma economia baseada nos produtos artesanais, como essas ânforas, como tecidos, como joias, e também na agricultura, como nós já falamos, do trigo, da oliveira, dos vinhedos e também do comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metais e tecidos. Este dava muito trabalho, pois todas as etapas de produção, desde a fiação até o tingimento do tecido, eram bem demoradas. Os cultivos estavam dedicados às vinhas de oliveiras e trigos. Isto somava-se à criação de animais de pequeno porte. Eles também domesticavam animais. O comércio ocorria entre as cidades gregas nas margens do Mediterrâneo e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais, usavam dracma. O dracma é uma forma de uma moeda, tá? Havia tanto o pequeno comércio agricultor, que levava a sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuía barcos, que fazia toda a sua rota no Mediterrâneo, tá? Aí nós vamos dar uma olhadinha agora na política grega. Lembrando que a Grécia ela é dividida em cidades e estados. O que são cidades e estados? A Grécia não é unificada, tá? Há várias cidades, todas elas falam a mesma língua, todas elas têm a mesma religião, porém, cada uma tinha o seu chefe, o seu rei, e cada uma tinha suas leis, tá? Então, cidades e estados é isto. Eu tenho dentro da cidade várias cidadezinhas que todas elas falam a mesma língua, têm a mesma religião, porém, cada uma tem seu chefe de estado e cada uma tem suas leis. Vamos pensar aqui, pensa no Brasil, tá? O Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, né? Mas nós somos unificados.
tá? Todo o território brasileiro, todos os estados brasileiros, todos eles têm um chefe de governo em comum no âmbito federal, que é o nosso presidente da República, tá? Ok. Agora vamos pensar se o Brasil, lá na Grécia Antiga, tá? É como todos os estados brasileiros tivessem o seu próprio governante, tivesse seu próprio presidente. Mas todos eles falam a mesma língua, né? Todo mundo fala o português e todo mundo acredita na mesma religião. Porém, cada uma teria o seu presidente. Então, aqui no Rio de Janeiro teria um presidente, em Minas Gerais teria outro presidente, lá em Goiás tinha outro presidente, entendeu? Então, isso são cidades-estados, tá? Então, pensa na Península Balcânica, pensam várias cidades que existem nessa Península Balcânica, mas cada uma tem o seu chefe de governo e cada uma tem as suas leis. Porém, todas falam a mesma língua e têm a mesma religião. Isso são cidades-estados, tá? Ao contrário do que temos hoje, a Grécia Antiga não chegou a formar um estado unificado. Seu território era, de fato, ocupado por várias cidades autônomas. As polis, tá? Essas cidades-estados eram chamados pelos gregos de polis. Cada uma delas com sua própria organização social, religiosa, política e econômica. As principais cidades-estados foram Espartas, Atenas, Tebas e Corintos. Mas nós temos diversas cidades-estados, tá? Aí nós temos um mapinha, tá, do Mediterrâneo, onde nós temos a Península Balcânica. Olha, gente, que imagem linda. Isso é uma ágora. As polis eram formadas por polis, quer dizer o quê? Polis quer dizer cidades-estados. As polis eram formadas por algumas vilas, áreas agrícolas e núcleo principal. Era neste núcleo principal, que é aqui a ágora, que ficava a acrópole, ou a ágora e a haste, uma espécie de mercado. Tá? A acrópole, a ágora e a haste. Na imagem à direita, vemos a ágora da cidade de Tiro, que tinha a função principal de praça central. Então, toda a ágora é a praça central da cidade, tá? Aí nós temos a Acrópole grega da cidade de Atenas. Olha que lindo! Isso é uma ruína, né? Devido aos anos passaram. Olha que perfeição, tá? A Acrópole é a parte do estado construída nas partes mais altas do relevo da região. Posição tem tanto valor simbólico como estratégico, porque era dali que podia ser melhor defendida. Então, a Acrópole ela sempre vai ficar no alto, que dali vai poder ver um ataque de um inimigo. Era na Acrópole das diversas cidades que se construía as estruturas mais nobres, tais como os templos, que eram lugares conhecidos pelos gregos como sagrados, tá bom? Cada cidade grega vai ter a sua acrópole. A acrópole era o centro religioso da polis, abrigando o templo principal. Também poderiam servir de fortaleza militar. A Acrópole ateniense, retratada na imagem abaixo, ficou conhecida pela construção do Partenon, templo em honra à deusa Atena. Tá? Então era um templo religioso e eles sempre vão ficar no alto porque simbolizam os lugares sagrados,
mas militarmente também poderia se defender mais fácil de um ataque inimigo. Tem que entender que dentro dessas cidades gregas eles estão em constante conflito o tempo todo, tá? Aí nós temos o busto de Homero, como nós falamos lá no comecinho da aula. Nós temos estudos que dizem que Homero nunca existiu, ele era apenas a simbolização dos aedos, né? Como eu falei para você, os aedos eram os poetas gregos que ficavam na ágora, que era a praça central da cidade, declamando os poemas. E nós temos vertentes que falam que esse Aedo existiu e ele que escreveu Ilíada e ele que escreveu Odisseia. Por que muitos historiadores acreditam que Homero não existiu? Porque entre a Ilíada, a história, o poema Ilíada e o poema da Odisseia, há um tempo de 50 anos. E eles não viviam tanto assim. Por isso que tem vertentes que dizem que Homero nunca existiu. Homero quer dizer o quê? São todos os aedos gregos. Então, são todos poetas gregos. No período pré-homérico, isso quer dizer o quê? No período que vai vir antes de Homero, aqueus, jônios, eólios e dórios chegaram a se fixar na região. Em ondas sucessivas, formaram a base da cultura grega. Então, a cultura grega, a base da estrutura grega, ela é formada por esses povos, que são os aqueus, os jônios, os élios e os dórios, tá? Durante muito tempo, as únicas informações sobre esse período, posterior à invasão dos dórios na Grécia Antiga, vinham dos poemas épicos Ilíada e Odisseia, atribuídos a Homero. Daí denominar-se esse período de Homero. Ainda no período homérico, a organização social passou a ser baseada nos gênos, como eu falei lá no começo da aula para vocês. Os gênos são bases familiares, são comunidades familiar. Então isso quer dizer o quê? Cada família se torna um gênus, tá? Uma espécie de grande família com propriedade comunal das terras. Entretanto, os gênus entraram em colapso devido ao aumento populacional e poucas terras férteis para o cultivo, o que gerou uma série de conflitos pelos direitos de usá-las. Como consequência, a terra comunal foi aos poucos tornando-se propriedade privada. Então, aquela terra onde todos daquela gênus usufruía, aos poucos, com o crescimento da população, a população começou a se alimentar melhor. Então, isso prolongou a vida das pessoas e também gerou aquelas crianças que nasciam, não morriam tanto. Então, o crescimento populacional começou a evoluir bastante. Essas terras começaram a se tornar privadas, não era mais terra de todo mundo, tá? O que acentuou a desigualdade social. As mais férteis ficavam com os eupátridas, que é os parentes mais próximos dos líderes dos gênos, formando uma espécie de aristocracia em torno de um monarca ou de um rei. Lembrando que a aristocracia é o governo de poucos, é o governo de quem tem dinheiro. Então, aos poucos, aquelas terras aonde nós temos uma pequena família, o pai desta família que comandava essas gênos, e essa gênus era comunal, todas as terras, todo mundo poderia usufruir. Com o crescimento populacional, as terras mais férteis ficaram com quem? Com os parentes mais próximos desses líderes, desses pais desses gêmeos, tá? Isso começou a formar uma aristocracia, o governo de poucos. Poucas pessoas tinham direito a essas terras férteis. E daí começou a surgir o que dentro dessas gêmeos? Começou a crescer e essas gêmeos passaram a ser reinos, com um rei, com um monarca, com um líder, tá?
No fim do período homérico, a economia da região volta a crescer. O desenvolvimento da navegação permitiu a colonização de terras distantes, estabelecendo-se no Egito, no sul da Península Itálica e entre outras. Essa expansão ajudou a incrementar as atividades comerciais, dando origem a uma intensa rede de comércio.